Bom dia, senhores e senhoras aqui presentes. Eu quero aqui convidar o vereador Everaldo Pereira de Queiroz para assumir a segunda secretaria, com a ausência do vereador José Jorge. E, nesse momento, eu quero declarar aberta a sessão do dia 17/3/2019, com a presença dos ilustres vereadores Everaldo Pereira de Queiroz, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Francisco de Sales Galindo Filho, Odete Soares Pereira e Fábio Alves Torres. Quero justificar a ausência do vereador José Jorge pelo falecimento do seu irmão. E quero aqui, diante de público, fazer o meu sentimento de pesar à família do vereador José Jorge pela perca do seu irmão e que Deus conforte toda a sua família. E também a ausência do vereador Francisco Torres Martins. Não justificou a sua ausência, mas pode ser que ele esteja no velório do irmão do amigo Jorge. E assim declaro aberta essa sessão e vamos para o nossos trabalhos do dia. Quero agradecer aqui a presença da Guarda Municipal de Iguaracy, que está presente, na pessoa do nosso amigo Luiz Belarmino, Roberval, o nosso guardinha lutador ali, Josenildo, o seu Antônio Vigovino. O nosso amigo Josenildo sempre está presente na nossa reunião. E o companheiro ali, que eu não sei o nome dele, também é Luiz Gonzaga. Sejam todos bem-vindos. E vou passar para a mão do primeiro secretário, Fábio Alves Torres, fazer a leitura da ata. A 10ª é a ata da terceira sessão do primeiro período legislativo. Passar para a mão do primeiro secretário, Fábio Alves Torres, fazer a leitura da ata. E como hoje a gente estava aqui, Fábio, esperando, aguardando o vereador Francisco Torres, que faz parte da comissão, e José Jorge não foi possível, só tinha o vereador Everaldo, que faz parte da comissão. Hoje os projetos que tinha na casa, aí eu distribuí a pauta e peço aos colegas vereadores que desculpem, porque não vai ser possível a gente colocar em votação hoje. Por falta da comissão não estar completa, não deram seus pareceres. E ficará para a próxima reunião. E assim vamos dar continuidade e Fábio vai fazer a leitura da ata da semana passada. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, nossos amigos guardas municipais. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar do senhor que a gente pudesse rever essa situação desses projetos em razão da ausência dos colegas vereadores, que a gente é compreensível a ausência deles, mas a gente também precisa ver alguns projetos aqui que são de fundamental importância. A gente tem aqui na casa, eu acho que 6 projetos, né, se eu não me engano, e tem um projeto que eu acho de fundamental importância, a questão do projeto relativo aos guardas municipais. E nós, mesmo com a ausência de 2 vereadores aqui, nós ainda somos 6, com voto, né? Maioria absoluta. E ainda temos, nesses 6, o vereador que é o presidente da comissão. Aí eu queria colocar em votação, com a sua permissão, senhor presidente, para a gente dispensar o parecer, porque por essa razão, de nós sermos a maioria aqui e a gente colocar em votação, pelo menos esse projeto referente aos guardas municipais, porque hoje é o dia 17, né? Dá tempo para a gente encaminhar para o gestor e se for possível, dependendo do gestor lá, ele pode incluir até na folha de pagamento desse mês, porque senão a gente vai colocar somente para o mês seguinte. Aí eu queria ver com os colegas vereadores se é possível e também com a presidência da casa. Pedindo a dispensa, solicitando a dispensa do parecer, né? E até o pronunciamento do presidente da comissão, assim, ver se ele é a favor também, porque eu acho que ele, como presidente, e nós, 6 vereadores, enquanto com direito a voto nesse momento, eu acho que a gente tem essa autonomia para isso.
Eu vou passar a palavra para o vereador Everaldo, como presidente da comissão, o que é que ele diz, e ouvir também os vereadores. E se o jurídico que tiver chegado aqui também, ver com o jurídico se pode fazer essa dispensa. Vereador Everaldo, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e público aqui presente. Vê o seguinte, sendo para não prejudicar os guardas, eu sou a favor da dispensa do parecer. Já que é para não prejudicar os guardas, eu sou a favor. E os demais vereadores concordam colocar? Eu acho vereador que o Francisco de presidente... Salles com a palavra. Bom dia, colegas vereadores, público aqui presente. Eu acho que a gente tem que fazer o correto. Tem que ver o que é que o regimento diz e agir de acordo com o regimento para a gente não fazer a coisa errada e depois poder até prejudicar os guardas. Então, vamos ver com o jurídico da casa se está aí, dar uma ligadinha para ele, a gente pode esperar aí 15 minutos. Isso aí, até o presidente tem o poder de parar a reunião e ter esse entendimento, fazer essa consulta e a gente fazer a coisa correta, para não fazer e depois amanhã está sendo desmanchado, prejudicar eles. Combinado. Vamos ler a ata. A gente também tem aqui um pedido do vereador Francisco Torres Martins, do projeto de lei do estatuto que dá o seguimento a essa votação. Então, não sei se ele tem algum questionamento. Como membro da comissão, a gente temos que respeitar e ouvir a ele. Mas, da minha parte, se o jurídico também disser que nós podemos fazer a dispensa e ter a validade da mesma coisa, por ser a maioria de votos, estou de acordo. Mas é possível. Então, nesse momento, vamos fazer a leitura da ata e aguardar o nosso jurídico na casa. Ata da terceira sessão ordinária do 4º período legislativo, realizada no dia 10 de março de 2020. Aos 10 dias de março de 2020, às 9 horas, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci, Estado de Pernambuco, situada na rua Antônio Santana, 16, nesta cidade, presentes os senhores vereadores Manuel Olímpio Siqueira, José Jorge da Silva, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Everaldo Pereira de Queiroz, Francisco Torres Martins, Francisco de Sales Galindo Filho, Odete Soares Pereira e Fábio Alves Torres. O senhor presidente Manuel Olímpio Siqueira abriu os trabalhos da terceira sessão ordinária, dando boas-vindas aos senhores vereadores, aos funcionários da casa e aos demais que se encontram presentes. Em seguida, passou para as mãos do primeiro secretário, onde o mesmo deu boas-vindas e fez a leitura da ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada no dia 3 de 3 de 2020, aprovada por unanimidade, com ressalva. Leitura do parecer número 01/2020 da Comissão de Justiça e Redação Final e parecer 01/2020, ambos favoráveis à aprovação do projeto de lei 01/2020, de autoria do senhor vereador Manuel Olímpio de Siqueira, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci a realizar concurso público e dar outras providências. A referida matéria foi colocada em votação e foi aprovada por 7-1, 7 votos a favor e 1 voto contra. Votando contra, o vereador José Jorge da Silva. Leitura do parecer 002/2020 da Comissão de Justiça e Redação Final. Favorável à aprovação do projeto de resolução número 01/2020, de autoria do senhor vereador Manuel Olímpio Siqueira, que dá denominação oficial ao plenário da Câmara Municipal de Guaraci, Pernambuco, e dá outras providências. Os mesmos foram colocados em votação e tiveram aprovação unânime. Leitura do parecer 003/2020 da Comissão de Justiça e Redação Final. Favorável à aprovação do projeto de resolução número 02/2020, de autoria do senhor vereador Manuel Olímpio de Siqueira, que dá denominação oficial à tribuna de honra da Câmara Municipal de Guaraci, Pernambuco, e dá outras providências. A referida matéria foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 02/2020. De autoria do Poder Executivo Municipal, colocada em apreciação.
Leitura do parecer número 005/2020 da Comissão de Justiça e Redação Final. Favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo 01/2020, de autoria do senhor vereador José Jorge da Silva, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão iguaraciense ao ilustríssimo Adiel Barbosa de Oliveira e da outras providências. Os mesmos foram colocados em votação e tiveram aprovação unânime. Leitura da moção de pesar 003/2020, de autoria do senhor vereador Everaldo Pereira de Queiroz, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Leitura do requerimento de número 001/2020, de autoria do vereador Everaldo Pereira de Queiroz, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Leitura da moção de pesar número 03, de autoria do vereador Everaldo Pereira de Queiroz, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Leitura do requerimento número 019/2020, de autoria do vereador Francisco de Sales Galindo Filho, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Leitura do requerimento 020/2020, de autoria do vereador Francisco Torres, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Leitura do requerimento 021/2020, de autoria do vereador Francisco Torres, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de decreto legislativo 019, de autoria do senhor vereador Leonardo Lopes, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão iguaraciense ao ilustríssimo senhor Orlando Henrique Braz e da outras providências. O mesmo foi passado para as comissões analisarem e darem seus pareceres. Foi isso, não foi? Foi para a comissão, né? Foi. Leitura do projeto de lei número 02/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o adicional de periculosidade em favor dos guardas municipais de Iguaraci e da outra providência. O mesmo foi passado para as comissões analisarem e darem seus pareceres. Entrega de certificado aos aniversariantes. Moção de aplauso para o senhor Adiel Barbosa. Leitura da mensagem do senhor vereador José Jorge da Silva em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. O senhor vereador Leonardo Lopes pediu que o gestor fizesse 2 quebra-molas na rua Luiz Lopes Magalhães, no distrito de Irajaí. O mesmo foi aprovado por unanimidade. O vereador Fábio Torres solicitou da gestão que inicie a recuperação da estrada que vai sentido Barragem do Rosário, chegando até o Cedro. Solicitou também que o gestor autorize a recuperação da praça no bairro Santa Ana, a Praça Belarmino Claudino da Silva. Os mesmos foram colocados em votação e tiveram aprovação unânime. O vereador José Jorge da Silva agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação O vereador José Jorge agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do projeto. O mesmo comunicou que estava entregando seu cargo na mesa diretora. O vereador Leonardo pediu informações sobre a internet do distrito de Irajaí, porque já está com 2 meses que não tem internet e lamentou a perda do Banco Sicob. E disse que a prefeitura não cumpriu com sua parte. Perguntou a Francisco Torres se ele trouxe alguma notícia do concurso público do município. O senhor vereador Everaldo parabenizou o pessoal da Secretaria de Arrecadação de Tributos, pediu ao gestor para iniciar a recuperação das estradas e pediu ao secretário de Agricultura que colocasse o trator de esteira para funcionar. Disse ao colega Leonardo que você tem que fazer a sua parte para fazer a cobrança. Quando esse banco veio para Iguaraci, na primeira semana que ele chegou, eu abri minha conta. Tem uma matéria onde Marquinho estava explicando. Então, não é meter o pau e falar do compromisso do prefeito. Tiveram algumas negociações, mas acharam difícil. O senhor vereador Francisco Torres fez um voto de pesar à família Lafayette, em Sertânia, pelo falecimento de um grande amigo e primo, Romero Lafayette. Então, Sertânia perdeu muito com esse acontecimento.
solicitou da Casa que seja fornecido à comissão a lei número 166/2001 para que possamos dar o parecer ao projeto dos guardas. E a respeito do concurso, peço desculpas a Neguinho, pois foi um esquecimento meu, mas hoje mesmo falarei com o prefeito e lhe digo alguma coisa. A respeito do banco, foram passadas algumas coisas para o banco e ele não recebia. Depois foi passado a saúde para lá e foi uma negação. E 99% dos funcionários não aceitavam mais receber lá. O vereador Francisco de Sales disse que acha que é uma perca muito grande para o município, principalmente para os comerciantes, porque as pessoas vão tirar seu dinheiro em afogados e já vem com a sua feira de lá. Acho que teríamos que fazer um movimento, tanto pela nossa parte, como pela parte da população, porque quando o povo vai para a rua, o político se preocupa. Fiz aqui a semana passada um requerimento para tirar os lixos das ruas, porque está fazendo vergonha na frente das casas. E Chico disse que o carro talvez já tivesse lá para tirar o lixo, e até agora nada resolvido. Então faço mais um apelo para que a gestão comece a tirar esses lixos e entupa aquela rede de esgoto, porque está um negócio sério. Outra falta de compromisso do prefeito, pois o vereador Simão fez um requerimento a semana passada e alertou de um buraco na estrada do Socorro. E com isso, os alunos estão há 8 dias sem aula. O senhor vereador Simão disse ao colega Chico de Sales que o prefeito já resolveu o problema e agradeceu ao mesmo. O vereador Francisco Torres disse que na terça-feira tinha um F4000 recolhendo o lixo de Jabitacá. A respeito do esgoto, quando eu disse que o pessoal ia, realmente estava programado, e desde a quarta-feira que as máquinas estão na Fazenda Socorro. A senhora vereadora Odete Soares agradeceu a Deus por mais esse espaço e parabenizou todas as mulheres por esse dia 8 de março, que são todas guerreiras e heroínas, e parabenizou o vereador Zé Jorge pela homenagem. Sobre o Cicobi, disse que quando chegou aqui foi uma alegria, mas foi citado aqui pelo vereador Leonardo que não tinha aberto a conta, como aconteceu com muitos funcionários que não quiseram abrir. Tem o exemplo de agricultores e aposentados que não quiseram transferir ou abrir conta nesse banco e preferiram ir para Afogados, receber seu dinheiro em outros bancos, menos no Cicobi. Então, não vejo culpa nem no gestor, nem nossa. Agradeço ao prefeito pela recuperação das paredes da barragem do Logradouro, porque ela está indo embora, pois estava indo embora, pois, se não me engano, ela é do ano de 1983. O vereador Fábio Torres agradeceu aos colegas por terem votado a favor da minha moção na sessão anterior ao Afogados Futebol Clube. Inclusive, eles mandaram uma mensagem agradecendo a mim e demais vereadores, sendo apresentada em sessão. Parabenizou o gestor e os guardas municipais pelo projeto e pediu que eu mesmo também observasse a situação dos agentes administrativos do município. Fez uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e falou a respeito da audiência que participou na última quinta-feira aqui na casa. Disse que a respeito do Cicobi é covardia afirmar que o gestor é culpado. Ele simplesmente solicitou do banco que assinasse contrato de pelo menos 2 anos de permanência no município, colocasse mais um caixa eletrônico e que garantisse o pagamento de servidores no mesmo dia do repasse. E o gestor nem os correntistas não foram comunicados oficialmente dessa decisão, e afirmou que o gestor ainda está aguardando a resposta dos mesmos. No mês passado, incluiu a folha de pagamento da saúde, este mês acrescentaria a educação, e assim sucessivamente. O senhor presidente disse que o vereador Fábio tem razão quando fala das obrigações que o banco tinha e que o município também tinha. Quando eu assumi aqui a casa, a primeira coisa que fiz foi honrar o compromisso
de levar a folha para o Sicob e não acredito que o banco feche as portas sem comunicar essa casa, porque até o momento não recebi nenhum comunicado sobre isso, pois não acredito que ele falte com respeito não só a mim, mas à casa, porque a luta foi nossa pelas instalações desse banco aqui em nosso município. Então, espero que haja essa comunicação e o diálogo, porque o município precisa atender bem o seu funcionário. Como tivemos uma conversa com o gestor ontem, não acho nada demais o que o gestor impôs ao banco, porque foram situações em prol da população de Guaraci. Agradeço aos colegas vereadores e ao público pela aprovação do projeto para o concurso público nessa casa. Vocês não sabem a importância que isso tem para o município. E Guaraci fez 56 anos de aniversário e nunca houve um concurso nessa casa. E vamos ser privilegiados nessa ação. O senhor Adiel fez uso da palavra cumprimentando a todos e agradeceu pelo reconhecimento do seu trabalho aqui no município. O senhor presidente facultou a palavra e, como ninguém quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, que, para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, primeiro secretário e presidente. Fazendo a leitura da ata, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Eu vou pedir uma ressalva em nome do vereador José Jorge, porque a ata diz que ele pediu a saída da mesa diretora, e ele pediu a saída das comissões. Então, a ata é aprovada com ressalva. Senhor presidente, na realidade, na fala dele, ele pediu da mesa diretora, só que depois ele reconheceu que tinha errado a palavra. Aí acho que não cabe ressalva, mas eu acho que ele falou, a maioria dos vereadores, no final da sessão, que ele se referiu à comissão. A gente não vai, vamos dizer, cumprir o que ele disse aí, porque ele trocou a palavra, mas ele disse realmente essa palavra. Então, Que depois eu procurei ele e confirmei. Você quer sair da mesa diretora? Não, quero sair das comissões. É verdade, isso é certo. Mas aí não cabe. Então vamos aprovar com ressalva. No caso, não cabe ressalva aqui, né? Mas a gente sabe o que foi que houve. Isso aí foi o que ele falou, né? Aí a decisão é dele, que é aquilo que quer, né? Mas eu não vejo problema nenhum. Da minha parte, ele afirmou depois que quer sair da comissão, não é da mesa. E eles ficam onde ele quiser, né? Onde ele quiser. Eu falei com o advogado e ele falou que tem que colocar um requerimento em votação pedindo a dispensa. Então, o vereador Fábio levantou a hipótese aqui, quer fazer o requerimento, vereador? Na realidade, eu fiz o requerimento já naquela hora, né? Para que a maioria, que os colegas vereadores votassem, né? Sim ou não, né? Aí eu queria que você repetisse o requerimento para eu poder estar em votação. Então, o meu requerimento é solicitando a dispensa do parecer das comissões em relação ao projeto de lei de número... Pede a dispensa. Pede um requerimento pedindo a dispensa do parecer. Dispensa do parecer das comissões referente ao projeto de lei número 02/2020, que institui o adicional de periculosidade em favor dos guardas municipais de Guaraci e da outras providências. Então, fazendo o requerimento verbal, o vereador Fábio Alves Torres coloca em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado o requerimento de dispensa das comissões de Justiça e Redação Final. Só que tem outro requerimento, né, Fábio? São duas comissões. Orçamento. Na realidade, eu solicitei, senhor presidente, a dispensa dos pareceres, né? São duas comissões. Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação Final. Então, aprovados os dois pareceres. Então, vou passar agora para o primeiro secretário fazer a leitura da ementa do projeto para que a gente coloque em votação. Mensagem número 02/2020. Sirvo-me do presente para encaminhar a esta egressa Câmara Legislativa o projeto de lei em anexo para apreciação e votação, cujo objetivo é instituir adicional de periculosidade em favor dos guardas municipais de Guaraci,
corrigindo distorções numerárias e adotando política preventiva de demandas judiciais. No ensejo, renovamos a Vossa Excelência, protesto de estima e apreço. Iguaraci, em 4 de março de 2020, José Torres Lopes Filho. Projeto de lei número 02/2020, que institui o adicional de periculosidade em favor dos guardas municipais de Iguaraci e da outras providências. Fazendo a leitura da emenda do projeto, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. Vamos agora para a 7ª leitura, que é de um ofício 03/2020. Passar para a mão do primeiro secretário, Fábio Alves Torres, fazer a leitura do ofício. Ofício número 03/2020, Iguaraci, em 3 de março de 2020. Senhor presidente, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria a doação de uma estante com tombamento do número 049 e 00325, referente ao mesmo objeto, e um birô com tombamento 044 para o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do 7º dia deste município. Na certeza de sua habitual colaboração, desde já agradeço. Silvio Lúcio Pereira de Albuquerque, diretor do clube. Ao ilustríssimo senhor Manuel Olímpio Siqueira, presidente da Câmara de Vereadores. Então, fazendo a leitura desse ofício, quero saber dos colegas vereadores se podemos fazer essa doação para essa igreja. Algum vereador tem alguma coisa contra? Eu tenho uma pergunta, senhor presidente. Pois não, vereador. A gente doar um patrimônio da Câmara, aquele patrimônio que não está sendo usado, eu concordo plenamente. Assim, agora eu tenho que entender como é que está a situação da casa, se esse material já está sobrando, já tem outros na casa que estão sendo utilizados, e esse que está sendo solicitado, aí se está ocioso aqui na casa, é para entender melhor, porque, assim, não estou dizendo que isso pode acontecer, mas, de repente, poderia estar doando um e, à mesma hora, estar comprando o outro, né? Acho que a gente não está afirmando que esse é o caso, mas eu gostaria de ouvir do senhor como é que está a situação desse material que está sendo solicitado. Vereador, esse material está em um depósito alugado, ali por trás da José Bezerra Câmara. Tem vários birôs que foram substituídos, acho que na época de Zé Carlos. E depois que eu fiz a secretaria de administração também, sobrou alguns birôs. E os birôs que tinha aqui, tudo birô, já tudo precisando de reparos. Está tudo sem uso dessa casa, sem nenhuma utilidade. Está lá no depósito. Se quiser fazer uma vistoria, como é que está a situação do depósito, está à disposição dos senhores. Mas, Francisco, Aldete, Everaldo. Então, vamos fazer a doação dos objetos e também, se quiser fazer uma visita lá para ver a situação que a gente se encontra com vários objetos sem uso mais para essa casa. Então, vai ser doado esses objetos, aprovado. E aqui nós temos um ato da presidência. Vou passar para a mão do primeiro secretário, Fábio Alves Torres, dar conhecimento dessa casa com relação a esse coronavírus que está por aí atacando o nosso povo. Quero registrar aqui a presença do seu João Amaral, sua esposa, nosso amigo Beto Bala e sua esposa também. Primeiro secretário Fábio Alves Torres para fazer a leitura. Ato da presidência número 001/2020. O senhor Manuel Olímpio Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaraci, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições regimentais. Considerando que a doença chamada coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, sendo grave e, em alguns casos, letal. Considerando que o Ministério da Saúde adotou medidas orientando cancelar ou adiar eventos pontuais em locais fechados com mais de 100 pessoas.
considerando as decisões marcantes em todo o Brasil, sejam nas empresas privadas, esporte e serviço público, resolve. Fica suspenso por 30 dias a presença de público nas reuniões ordinárias da Câmara do município de Iguaracy, podendo o prazo ser prorrogado. As reuniões da Câmara, no período acima, conterão apenas as partes referentes ao expediente e ordem do dia. Fica cancelado nos próximos 30 dias as reuniões solenes e audiências públicas já agendadas. Os vereadores que sentirem sintomas da doença ou mesmo gripais poderão se ausentar das reuniões mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências como justificáveis. Os servidores que sentirem sintomas da doença ou mesmo gripais poderão se ausentar do serviço mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências como justificáveis. A Secretaria Executiva da Câmara deverá imediatamente proporcionar a todos o uso de álcool gel e papel toalha para a higiene pessoal de todos os frequentadores desta Casa de Leis. Resiste, publique-se, cumpra-se. Iguaracy, em 17 de março de 2020. Manuel Olímpio de Siqueira, presidente da Câmara. Neste caso aqui, nós não temos um público acima de 100 pessoas. Então, vamos permanecer com as nossas reuniões, com essas restrições de observação. Qualquer servidor, qualquer vereador que se sentir não tão disponível, ele tem todo o seu direito de não comparecer e também não ter nenhuma advertência no caso. Isso é uma advertência do Ministério da Saúde e nós temos que cumprir. Hoje eu tentei comprar álcool gel, não encontrei em canto nenhum. Então, a gente precisa tomar algumas medidas, precaver, porque todos os órgãos estão tomando e nós não somos diferentes. Nós temos um público pequeno assistindo nossa reunião, mas precisamos de ter todos esses cuidados. Qualquer vereador que não se sentir tão bem, sentir algum problema, pode se sentir à vontade, dizer, não estou disponível, como servidores também, para que a gente evite esse mal tão terrível que está chegando no nosso país e que não chegue na nossa cidade também, né? Então, é muito preocupante o que a gente vê acontecendo no mundo. A gente não vê outro assunto e é preocupante. Muitas vezes não acontece com a gente acha que nunca vai acontecer, mas a gente precisa se precaver. Vereador Fábio Alves Torres, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor incluísse nesse seu ato e até providenciasse aqui na casa, para durante esse período a gente evitar até a utilização do aparelho de ar-condicionado, né? Porque quando a gente usa o ar-condicionado, o ambiente fica todo fechado, né? Então, se de repente aparecer alguém, um de nós vereadores ou qualquer outra pessoa, a chance de proliferação é maior ainda. Então, durante esse tempo que tiver valendo esse ato, que a gente use o ventilador normal, como estava antes, e a porta aberta, porque tem uma circulação maior de ar aqui dentro desse ambiente. Aqui também eu tinha um pedido do vereador Chico Torres com relação ao estatuto, mas ele não veio, então não vou repassar. Não é, Fábio? Deixa aqui, passa para lá. O vereador não esteve presente. Agora não tem mais validade, não. Então agora eu vou passar para os vereadores os requerimentos verbais. Quem tiver requerimento verbal, se inscreva. O vereador Everaldo, o vereador Leonardo, Francisco de Sales, requerimento verbal. Então, o vereador Everaldo, com a palavra, seu requerimento verbal e sua justificativa, vereador. Mais uma vez, bom dia. Meu requerimento é o que foi feito na reserva semana passada, para o gestor público, no sentido de que ele crie um projeto e mande para essa casa, dando um aumento aos motoristas do município, o qual é uma classe muito sofrida hoje. A gente vê muita reclamação dos motoristas pelas diárias deles. Então, seria justo que fosse dado um aumento nas diárias dos motoristas, onde tem motorista aí recebendo diária, se eu não me engano, da Terra Verde ou Serra Talhada, recebendo R$24 por uma diária. Eu acho que não é justo, não foi bem analisado na hora de ser votado esse projeto. Então eu queria que o gestor enviasse um projeto aqui para a Câmara, para que nós votássemos um projeto melhorando a diária dos motoristas municipais. Muito obrigado.
vereador Everaldo, fazendo seu requerimento verbal, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. Vereador Leonardo Lopes Magalhães, com seu requerimento verbal e sua justificativa, vereador. Bom dia, presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Presidente, meu requerimento hoje era para que seja feito um minicampo no distrito de Irajaí, para que possa dar mais ocupação àqueles jovens e uma área de lazer para eles, né, que residem lá no distrito. Um minicampo. Tem a área de... O vereador Leonardo Lopes, fazendo seu requerimento verbal, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. Francisco de Sales Galindo Filho, com seu requerimento verbal e sua justificativa. Mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, público aqui presente. Quero dar boas-vindas aqui a todos presentes. O meu requerimento é para que o prefeito procure fazer os tapa-buraco para que dê condições dos veículos que carregam os estudantes ter a condições de passar, porque tem muitas estradas por aí que não tem mais condições de jeito nenhum. Santa Teresa mesmo está nessa situação, Serra do Sator e várias outras. Então, que ele tomasse essas providências na hora que a chuva der uma aliviadazinha, né? E não deixar os alunos se prejudicar. É um deles. Fazendo o requerimento verbal, o vereador Francisco de Sales Galindo Filho, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. Segundo requerimento do vereador Francisco. O requerimento é para tirar um lixo que tem lá detrás do açougue há uns 5 meses ou 6 meses, criando barata, rato e tudo quanto não presta, cobra, a gente já viu por lá, e é detrás de um açougue público, do mercado público, onde se vende a carne. Lá em Japitacá tem 2 pessoas que negociam lá com carne, 2 marchantes, como a gente chama aqui na região da gente, e aquilo é uma vergonha para o município. Vereador Francisco de Sales Galindo Filho, fazendo seu requerimento verbal, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. Vereador Fábio Alves Torres, com seu requerimento verbal e sua justificativa, vereador. Senhor presidente, eu na sessão passada eu pedi para deixar previsto para hoje uma moção de pesar para a dona Natália, né, a mãe de nosso amigo Fernando. Eu gostaria de colocar em votação essa moção de pesar. O vereador Fábio Alves Torres, fazendo a sua moção de pesar, coloca em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. Também eu recebi agora uma mensagem do assentamento Ramada da Quixabeira e Caldeirões, o pessoal solicitando daqui de nós vereadores a recuperação da estrada de lá, né, que inclusive mandaram aqui alguns áudios, alguns vídeos, que praticamente está intrafegável o requerimento, então a estrada. E eu solicito dos colegas vereadores esse requerimento para que o município providencie a recuperação daquela estrada. Fazendo o requerimento verbal do vereador Fábio Alves Torres, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. E seria 3 requerimentos, mas como eu coloquei um no início aqui, que era pedindo a dispensa do parecer das comissões, eu só queria registrar que na próxima semana eu vou entrar com um projeto aqui na casa e solicitando a rediscussão da taxa de iluminação pública. Acho que um projeto que é antigo, desde o ano de 2008, se eu não me engano, acho que é a lei 004/2008. Então, os valores, os percentuais, assim, são ultrapassados, mas assim, mistura muito a lei. Você tem, para ter uma ideia, ele vai para quem consome
até 30 quilowatts, aí de 30 a 50, então a gente encontrar uma forma de deixar ele mais claro, porque gera muita dúvida na cabeça do povo. Não tinha naquela ocasião ainda nenhuma uma responsabilidade do município. A taxa de iluminação pública naquela época ainda não era repassada para o município. Isso aconteceu, acho que já no governo de Lula, no ano 2013, se eu não me engano. Então, precisa ser rediscutido. Aí, na próxima sessão, eu vou entrar com esse projeto na casa e vou pedir a contribuição dos colegas vereadores nessa discussão. Pode, Odete. Pode fazer o requerimento verbal. Eu já falei com o prefeito, mas mesmo assim eu vou colocar meu requerimento. Sobre as estradas de lá do Logrador, que é Parreira, Sítio Logrador, Salgadinho, Cachoeirinha, Sítio Geraldo, Malhada do Cedro, que está em péssimas condições devido às chuvas, porque foi feita as estradas, mas está em péssimas condições, porque foi feita a estrada sem deixar a passagem da água, e a água saiu tirando tudo, acabando com tudo. Inclusive, as barragens de lá tiveram um problema, né, nas paredes das barragens, são as barragens velhas, já antigas, e essa água estragou muito a parede da barragem, foi aonde já foi arrumado também. Aí eu tenho mais um, depois eu falo, né, depois desse requerimento. Vereador Odete, fazendo seu requerimento verbal, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado. O outro requerimento é para a Secretaria de Educação e para o Poder Executivo, pedindo que faça uma parada nas escolas enquanto se regulariza nessas estradas, porque tem muitos alunos perdendo com isso, não estão vindo para a escola. Tudo bem que não leva a falta, mas no final do ano eles vêm sofrer com isso aí, né? Porque está sem passar carro no Logrador e muitas estradas aí está sem vir carro, ficou muito carro sem vir, né, para a escola. Então esses alunos vão ser prejudicados no final, né? Segundo o requerimento da vereadora Odete, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. O vereador Fábio Alves Torres, com a palavra. Senhor presidente, eu só queria informar a vereadora Odete que provavelmente as aulas no município vão parar amanhã, né? Já houve uma determinação do governo do estado parando a partir do dia 18, que é amanhã. O gestor vai ter uma reunião hoje, inclusive com a secretária de Educação, e está praticamente certo que as aulas são suspensas a partir de amanhã. Não em razão das estradas, né, mas em razão do coronavírus, né? Aí ele também vai ter mais um tempo para tentar corrigir esses outros problemas em relação à estrada, né? Eu estava vendo, o governo do estado fez o decreto que amanhã tem a paralisação de todas as escolas do estado. Eu acho que o município que tem essa chuva como nós tivemos agora vai ter um espaço para que se corrija uma parte dessas estradas. Sei que não vai dar tempo de fazer tudo, que é muita estrada. Onde eu conheço, não tem uma que preste mais não. É muita coisa. Mas vamos ver o que é que pode ser feito nesse período. E me parece até que, se chegarem a um acordo aí, vão dar férias os professores, porque não vai ter condição de ter aula nesses períodos aí de uns 30 ou mais. Inclusive as escolas privadas, né, senhor presidente? Serra Talhada, minha menina mesmo já chegou ontem, já as escolas lá, Recife também já liberou todas. Provavelmente vai antecipar as férias de todo mundo aí, para todo mundo ficar em casa. Então já foram feitos seus requerimentos verbais, e agora eu vou passar a palavra para os vereadores. Se quiser fazer uso dela da direita para a esquerda, se inscreva. O vereador Leonardo, Simão, Rafael, Francisco, Odete e Fábio. Todo mundo com a palavra. Com a palavra, vereador Leonardo Lopes Magalhães. Mais uma vez, bom dia, presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Presidente, há 15 dias atrás eu fiz uma pergunta aqui ao vereador Francisco Torres a respeito do concurso público do município. Infelizmente, ele está ausente hoje da reunião, da sessão, e queria saber dos vereadores da situação, se o prefeito deu alguma notícia a respeito desse concurso, porque todos nós vereadores temos conhecimento da situação que está a Previdência do município, e nós, como vereadores, nós temos como obrigação de se preocupar
com os funcionários que no futuro precisam de uma aposentadoria. O caso não é fácil, então só a forma de aliviar a Previdência é através de concurso. Eu queria, presidente, saber dos vereadores se vê alguma notícia hoje, se realmente vai haver esse concurso, como já foi anunciado há alguns meses atrás. Muito obrigado, presidente, e um bom dia. O vereador Simão Rafael de Vasconcelos, com a palavra. Com a permissão do senhor presidente, peço licença aos demais colegas vereadores. Cumprimento do público aqui presente. Senhor presidente, tem umas denúncias graves a fazer em relação à saúde do nosso município, que está em decadência. Teve um caso sexta-feira, eu levei um paciente no ônibus. Esse cidadão teve alta à noite e ficaram esperando uma ambulância para levar ele. Um homem com quase 1,90 m. Eu vou dizer o nome dele aqui, que o filho dele disse que eu podia dizer. Zé de Lima, todo mundo conhece, em Japitacá. E um homem incapaz de se locomover. E esperaram a ambulância. À noite não chegou. De manhã não chegou. Quando foi umas 9 horas chegou uma ambulância. Aí disseram que iam lavar a ambulância primeiro para levar esse cidadão. Aí terminou, o filho dele se aborrecendo. Aí veio perguntar se eu podia levar ele no ônibus. Eu digo, levo. Tiver quem bota ele dentro do ônibus. Foi preciso 3 pessoas pegar ele para botar dentro do ônibus. Eu levei, deixei na casa dele. Isso é muito grave. Eu não sei se o prefeito sabe disso. Então, se ele não sabe, mas vai ficar sabendo para ele tomar as providências. Quanto ao posto médico em Japitacá, maior descaso, o pessoal está chegando lá de madrugada para enfrentar a fila. Vi muito o gestor dizer aqui, sentado nessa cadeira aqui, dizer que na gestão dele não ia acontecer isso. E realmente lá para cá está acontecendo. A pessoa foi de manhã, de madrugada, quando chegou lá já tinha 5 pessoas. Ela voltou, veio embora, parece que, se não me engano, estavam atendendo 5 pessoas lá por dia. No outro dia ela foi mais cedo. Chegou lá de 3 horas da manhã, já tinha duas pessoas esperando. E ela ficou na fila. Quando foi 8 horas, aí disseram que o médico não vinha atender. Não, uma médica. Ela não vinha. E essa pessoa deu 2 viagens, não foi atendida, terminou fazendo os exames pagos. Então, isso é gravíssimo, porque com saúde ninguém se brinca. E se acharem que eu estou mentindo, eu trago as pessoas para provar aqui, na próxima, igual eu provei com a mulher que teve o dedo amputado. Se quiserem, eu trago e provo. Quanto a tenente, você fez uma coisa muito boa, tenente, por ter esse projeto, para esse pessoal. Todo mundo sabe aqui que eu votei contra as diárias. Eu fui contra. O prefeito aumentou a diária dele quase 300%. E diminuiu a diária dos colegas dele, de onde ele saiu, que ele era motorista de ambulância. Ele diminuiu a diária dos motoristas. Tivesse deixado pelo menos como estava. Aumentou a dele 300% e diminuiu. Eu estou mentindo aqui? Eu votei contra. Esse homem que está aqui votou contra. Eu era da base aliada e votei contra. Eu era do lado do prefeito na época e votei contra. Isso foi mais um motivo para ele me expulsar do grupo. Ele e o irmão me expulsaram aqui perante um público de 200 pessoas. Será que eu estou mentindo também?
O prefeito está comendo rodízio. E o motorista de ambulância está comendo cachorro quente, com água, que não dá nem para comprar um refrigerante. Isso é bonito, né? Para ele é muito bom. Agora, para a origem de onde ele saiu, que ele era motorista de ambulância, é triste. Eu quero que vocês me desculpem a minha indignação. Peço desculpa mais uma vez e muito obrigado e um bom dia a todos. O vereador Simão Rafael de Vasconcelos fazendo uso da palavra, e passa a palavra agora para o vereador Francisco de Sales Galindo Filho. Eu quero começar hoje aqui falando sobre umas fotos e um comentário que botaram no Face da parede do cemitério de Jabitacá. E teve um blogueiro que fez uma matéria dizendo que lá não existia esse rachão e que era mentira. Tá aqui as fotos para os colegas ver. Foi tirada por mim essas fotos que foram botadas no Face. Foi Francisco de Sales que botou. E Francisco de Sales não anda com mentira, não. Nem é vendido, nem é trocado por mixaria, não. Por uma migalhazinha de xerém que passa numa bacia e tem blogueiro que se vende, não. Chico de Sales nasceu para ser homem. Não é ainda porque não tem a idade, mas tem vontade de ser. Olha aqui as fotos. Se quiserem fazer uma perícia dessas fotos, se é lá no cemitério de Jabitacá, fica à vontade. Ou me processo por calúnia, né? Aqui, ó. Esses túmulos devem ser lá em Jabitacá. Se não arrancaram eles de onde para cá, eles estão lá. Agora tem uns tipozinhos de blogueiro aí que se vendem, não pode passar uma bacia de xerém que eles se vendem. Aí diz que é mentira, mas está aqui. Recuperaram lá, taparam o rachão, mas já está rachando de novo. Porque quando faz mal feito, não tem jeito não. Aqui vai ficar desse jeito. E é uma obra nova, está com pouco tempo. Aí mete o pau ali, porque rachou. Uma obra que tem garantia. Acho que até já perderam a garantia da obra. E quem está perdendo com isso é a população de Guaraci, que está aí sem a UBS. Com todas as condições de funcionar, era só consertar algumas coisas que tem lá, porque isso foi o que os engenheiros dizem. E a gente hoje tem que acreditar em quem estudou para construir e que sabe o que é que está fazendo. Então, eles dizem que tem as condições. Se está sem condições, então que a cobre da empresa que fez, que ela tem a responsabilidade de cumprir o que ela fez. A outra coisa é o esgoto lá, que eu venho reclamando aqui, já fiz requerimento, já reclamei várias vezes, está lá entupido, juntando muriçoca, juntando talvez o mosquito da dengue, juntando barata, juntando tudo. Mas parece que o homem não faz, porque é obra que fica debaixo da terra, ele não gosta não, ele gosta de fazer praça que não dá para um preá se espojar. Começa que vai fazer aqui na Compesa e aquele fez lá em Jabitacá. Se botar um preá de lado nela, se espojar para lá e para cá, ele cai. A escada se... ficar do lado de fora, porque é bem miudinha. Porque a gente sabe que gestor ruim gosta de fazer praça, que é barato, né? Praçazinha daquele tamanho, o cara bota um mundo de dinheiro e não tem uma fundação para fazer, não tem nada, é só um pisozinho e está pronta. Muito obrigado. O vereador Francisco de Sales Galindo Filho, fazendo uso da palavra, e agora passar a palavra para a vereadora Odete Soares Pereira. Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa e ao público aqui presente, a Guarda Municipal, Beto, Lindoelma, seu João, sua esposa e todos que estão aqui nessa casa, um bom dia. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui mais esse dia, Deus nos dá vitória para nós estar aqui de pé. Para mim é uma grande coisa, isso aí eu faço todos os dias da minha vida. E quero pedir ao presidente para mim se retirar, que eu vou para o médico. Pois não, vereadora, você já tinha falado comigo que não poderia ficar até o final, mas por mim está dispensada. Pronto, obrigada e um bom dia para todos. E agora passar a palavra para o vereador Fábio Alves Torres. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao gestor por ter atendido a um requerimento meu
que nasceu no governo itinerante, lá no assentamento Mata Verde, onde boa parte dos vereadores estava presente naquele governo itinerante, e em conversa com a população, eles solicitaram a recuperação de um açude lá, que, se eu não me engano, fazia mais de 20 anos que não era recuperado. E apresentei esse requerimento aqui nessa casa, os vereadores foram a favor dele, e a obra foi realizada. E no último sábado eu estive lá no assentamento e a barragem, graças a Deus, já se encontra com bastante água. Assim também como foi recuperada uma barragem com mais de 20 anos também lá na comunidade Extrema, onde se passou vários prefeitos pelo município, e a gente viu agora, nesse mandato agora, essa barragem ser recuperada, e a gente já viu o resultado dela, também com bastante água. Em relação eu vejo a preocupação do vereador Neguinho em relação ao concurso. Eu concordo plenamente, Neguinho, que deveria ter concurso. Não sei a condição do município esse ano para fazer, até por ser um ano de eleição. É um ano muito complicado de se fazer concurso, que o ano se torna mais curto, em razão não somente da questão dos políticos em si, mas em razão da própria lei, né? A própria lei não permite que demore muito para dar entrada. A gente viu aqui a autorização do concurso da Câmara, também foi muito rápido para a gente votar esse projeto para que seja possível. O concurso da Câmara é um concurso menor do que um concurso do município, né? Mas seria muito bom, e eu espero que aconteça, se não nesse ano, mas que em breve aconteça, principalmente porque a gente vê a sua fala aí em relação à questão da Previdência. A gente conta aqui em Guaraci, nos últimos 5 ou 6 mandatos de prefeitos, eu me recordo de um concurso na época de Dr. Pedro Alves, que a maioria dos funcionários foram nesse concurso dele. Depois teve um concurso somente na área de professores, no governo de Dr. Silvio. Depois teve um concurso na época de Albérico, que foi um concurso maior, já com mais vagas em várias áreas, inclusive alguns desses guardas que estão aqui hoje são desse concurso, dessa época. E a gente vê a gestão anterior, que teve uma grande oportunidade de fazer concurso aqui no município, infelizmente não fez. A gente, contando nos últimos 6 mandatos de prefeito aqui no município, 3 foram de uma pessoa só e não fez nenhum concurso durante esse período. Se ele tivesse tido essa preocupação pelo menos igual aos outros que passaram, teria diminuído significativamente esse déficit da Previdência. Até mesmo essa Previdência privada, que é o Funprev, que foi criado numa gestão dele, e infelizmente os concursos não vinham sendo feitos. Então, acho que a gente sente esse problema hoje. O município hoje está pagando um preço muito alto por isso. Não pode dedicar exclusivamente a essa gestão agora, esse problema do Fundo de Previdência, que na realidade esse de agora está assumindo o resultado de tudo isso que passou anteriormente. Mas é importante que tenha concurso. Eu acredito que somente com concurso resolve esse problema da Previdência, somente com essa situação. Porque senão, cada vez mais o município vai tirar recursos do que poderia ser utilizado para outra coisa, para estar tapando esse conhecido popularmente como rombo da Previdência, né? Isso acontece não é só no município de Guaraci, a gente vê isso acontecendo em vários municípios. Aliás, a gente vê isso acontecendo no país todo, né? Então, só assim vai se resolver. Queria concluir falando a respeito dessa questão o vereador Francisco de Sales fala em relação às praças. Eu
lhe digo, vereador, que seria bom que cada comunidade, cada bairro tivesse uma praça como essa que o senhor qualifica como espojeiro de preá. Tem muitas comunidades aí, muitos bairros que gostariam muito de ter uma praça dessa. Acho que o senhor deve fazer a sua crítica, sim, mas eu acho que o senhor não deve menosprezar, porque se for perguntar lá em Jabitacá mesmo, como o senhor insiste em dizer que essa praça é um espojeiro de preá, o senhor já disse isso uma vez, e eu tenho certeza que a própria população lá não considera dessa forma. Eu acho que é uma opinião sua, eu não tiro o seu direito de pensar, de falar como quiser. Agora, eu acho que o senhor não pode colocar essa sua fala como se fosse da população. Eu tenho certeza que o povo de Jabitacá não concorda, pode concordar até que uma praça é pequena, não tenho dúvida disso, mas ela é pequena, mas ela se tornou um grande atrativo para Jabitacá. Aqui em Guaraci também tenho certeza que aquela praça ali que está sendo construída na frente da Compesa será também um atrativo para o município. Tenho certeza também que outra praça que vai ser construída mais à frente daquela ali, que é a Academia da Saúde, vai ser um grande atrativo para o município de Guaraci. Porque eu moro aqui há muitos anos e a gente percebe que a nossa cidade não tinha muitas coisas. Você cruzava a cidade e não via muita coisa bonita nela. Então, se constrói uma praça, duas praças, se faz uma ciclovia, tudo isso vai deixando a nossa cidade mais bonita. Então, eu não concordo quando o senhor tenta desqualificar essas obras, que mesmo elas sendo pequenas, tem sim uma enorme importância para o nosso município. Muito obrigado, vereador, me dê a palavra. Ô, vereador, eu vou lhe passar a palavra. O vereador Fábio terminou a palavra, eu vou fazer o meu comentário e vou repassar para todos aqueles que quiserem fazer uso. Certo, vereador? Eu concordo aqui com o vereador Fábio, porque eu acho que aquela praça de Jabitacá, que foi construída nessa gestão agora, não é uma praça grande. Mas só em ela receber o nome de Jabitacá, para mim, é uma das maiores praças, porque ficou muito bem a praça de Jabitacá, com aquele nome de Jabitacá. E essa de Guaraci também não é uma praça grande, mas para mim vai se tornar uma praça muito grande, porque vai receber o nome de Iguaraci. Isso é importante para a gente fazer a coisa do tamanho que a gente pode, do tamanho que a cidade merece e do tamanho que o terreno disponibiliza. Como você disse, Fábio, vai também construir a Academia da Saúde, ali no bairro São Sebastião, foi um pedido nosso, quero até agradecer ao gestor por estar atendendo às nossas demandas. E também queria falar um pouco aqui, Fábio, e acho que todos se esqueceram, foi a audiência pública que houve nessa casa, dia 13. Uma audiência pública que foi provocada por alguns vereadores. O vereador Francisco de Sales, o vereador Everaldo, o vereador Fábio e o vereador Francisco Torres Martins. E todos nós que aprovamos o requerimento, o pedido de um vereador, estamos fazendo parte dela também. E eu senti a falta de 4 vereadores, teve hora assim que o pessoal começou a chegar, a repartição que a gente convidou começou a chegar e a gente ficou sem ter muito o que fazer, porque as pessoas que pediam a audiência pública não estavam presentes para debater os seus assuntos. Isso é triste. E eu vou fazer o máximo para que prorrogue o máximo possível questão de audiência pública nessa casa, porque não é justo a gente fazer uma audiência pública e as pessoas que pedem os assuntos não estão presentes para debater os seus assuntos. Isso é muito ruim para quem está administrando a casa, porque convida as pessoas e depois a gente não recebe as pessoas que fizeram as suas reivindicações. Quero aqui também falar sobre o Banco Sicoob, porque fui eu um lutador desse Banco Sicoob para Iguaraci, e lamentavelmente não foi abraçado pela maioria da população de Iguaraci. O banco se sentiu muita dificuldade de funcionar bem no nosso município. O povo culpa muito a gestão. A gestão levou um certo tempo para levar a folha para o Banco Sicoob, mas a gente tem que entender
que a gestão tinha um compromisso com o Banco do Brasil. E esse Banco do Brasil estava em afogados. Por meio judicial, poderia ter levado uma folha para o Banco Sicoob, porque o Banco do Brasil não estava instalado na nossa cidade. Pelo meio judicial, poderia ter feito isso. Mas eu acho que a gestão, por ser tão maleável, ter sido tão bem atendida nas épocas que o Banco do Brasil estava em Iguaraci, não usou esses termos. Usou a sua paciência para que vencesse os prazos do Banco do Brasil e pudesse ingressar ao Banco Sicoob. E quando a gestão levou a sua folha para o Banco Sicoob, folha da saúde, e levando levando todo o seu funcionamento para o Banco Sicoob, o Sicoob se mostrou incapacitado de fazer o que a prefeitura queria dentro dos seus prazos. Ou seja, ontem eu falei com o Evaldo, reclamando dessa situação, porque não tinha sido comunicado, porque a casa, no dia que eu assumi a presidência, no outro dia a folha dessa casa estava no Banco Sicoob. Tentei levar todos os vereadores, alguns foram, outros não, mas aquilo que eu pude levar, levei todo para o Banco Sicoob e eles não me comunicaram. E questionei por que não atenderia às necessidades da prefeitura. Evaldo disse a mim que não havia essa possibilidade, porque o Banco Sicoob não suportava pagar uma folha de 1 milhão ou 1 milhão e pouco dentro de um dia. Tinha que ser 2 ou 3 dias. E não tinha condição de botar mais um caixa. Então a gestão achou por bem de cobrar o que ele tinha que fazer. Ou você faz desse jeito, ou não tem como levar a minha folha para lá. Até hoje, Zéio não pagou a nenhum funcionário que não fosse dentro do mês. E na situação do Sicoob só ia fazer o pagamento da folha depois de 2 dias que o dinheiro tivesse depositado. Isso ele não aceitou, pedia mais um caixa para que garantisse esse pagamento do funcionalismo e pediu que fosse pago dentro do mês. Se o dinheiro fosse depositado hoje, começasse a pagar hoje, como o Banco do Brasil sempre fez e faz. E o Sicoob se achou incapaz de fazer isso e chegou a uma conclusão de retirar-se de Iguaraci, disse que não tinha nenhum interesse. Fiz alguns apelos, fiz algumas reclamações e não consegui que ele permanecesse na nossa cidade. É lamentável a cidade sem banco, é uma perca muito grande, mas a culpa não é só do município, só do gestor. Eu acho que a população de Iguaraci tem uma grande culpa. O comércio não abraçou essa causa, a população não abraçou essa causa. Enfim, o banco não se achou em condição de funcionar no nosso município. Eu fiquei triste, quero avisar aos colegas vereadores e aos funcionários que esse pagamento eu vou fazer ainda através do Banco Sicoob, mas o próximo pagamento, quem tiver conta no Banco do Brasil vai permanecer, a gente vai voltar a trabalhar o Banco do Brasil, e o que não tiver eu vou pedir para que abra as suas contas Banco do Brasil, e vamos voltar ao Banco do Brasil, que eu não tenho outra coisa a fazer a não ser isso. E os funcionários que fizeram a abertura de conta no Sicoob, vou pedir que faça a abertura no Banco do Brasil, para que a gente continue trabalhando no Banco do Brasil e esperar que se instale outro banco no nosso município, ou mesmo seja o Banco do Brasil que tenha a sua volta. Certo? Então está aqui a minha informação Banco Sicoob, a minha insatisfação da audiência pública e as ações do nosso gestor. Então agora eu vou passar a palavra para o vereador Leonardo e depois passar a palavra para o vereador Francisco de Sales. E com a palavra o vereador Leonardo Lopes Magalhães. Presidente, a respeito da fala de Fábio do concurso, mas é bom lembrar, Fábio, que na gestão passada, o ex-prefeito de Solis, ele prolongou o concurso de albergue por 2 anos, que, por sinal, ele ainda chamou muita gente desse concurso de albergue. Lá em Irajaí mesmo, tem 2 servidores lá que foi chamado por de Solis, do concurso de albergue. 2 anos ele prolongou. Eu acho que por esse motivo mesmo que não houve condições de ele fazer concurso, né? E, tenente, também lhe parabenizo, tenente, por esse requerimento, pedindo aumento à diária dos motoristas, porque eu tenho a honra de dizer que também fui contra aquele projeto de aumentar a diária do prefeito, que infelizmente é muito injusto, né? Enquanto a diária do prefeito vai para R$ 750, a do motorista, em vez de aumentar, diminui. É só 24, né, Simão? É muito injusto,
mas eu tive a honra e o prazer de votar contra esse projeto. Infelizmente, a gente não tinha maioria, mas lhe parabenizo, porque quem merece ganhar uma diária boa é o motorista, que é quem pega a estrada muitas vezes fora de hora, à noite, para ganhar mixaria, enquanto o prefeito tem uma diária de R$ 750. É injusto demais, vereadores, mas infelizmente é a verdade. Só isso, presidente, e um bom dia a todos. Francisco de Sales Galindo Filho, com a palavra. Fábio, na verdade eu não sou contra fazer praça, não. Eu sou a favor de fazer a praça. Agora, fazer a praça quando a gente tem feito os esgotos, desentupido os esgotos, lá na rua Manuel Manso, em Jabitacá, de um lado e do outro, se você andar lá e ver aquela nojeira daqueles esgotos atrás daquelas ruas, é isso que eu fico indignado. É porque vamos fazer o melhor logo para o povo e depois nas sobras a gente faz a praça. A praça é bom. Agora, primeiro vamos calçar as ruas, como tem rua aqui em Guaraci, que parece um riacho, que não foi feito os calçamentos, tem esgoto. Aí o camarada corre para fazer uma pracinha daquela, só para mostrar a quem está passando ali de carro. E deixando de fazer o que tem que fazer, que é os esgotos, é os calçamentos e tantas outras coisas. Esse mercado público daqui que está aí parado, a obra aí, há quanto tempo? O conserto da UBS, a providência para não perder o prazo de validade dos 5 anos. Essas coisas que me deixam indignado. E que eu acho que a população de Guaraci também fica revoltada. Porque tem rua aí que a situação é difícil. A gente vê aí nas fotos as coisas. Então, é por isso que eu reclamo de uma pracinha dessa que estão fazendo aqui na frente da Compesa, com tanto esgoto para fazer por aí, com tanto calçamento. O vereador Fábio Astor foi citado e quer fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Senhor vereador, veja só. O senhor, antes de eu fazer a minha fala, eu só queria fazer uma pergunta ao senhor. Quando o gestor anterior iniciou aquela obra da UBS, ali no bairro não, ali é no centro ainda, na sede, né? O senhor foi a favor ou contra? Eu dei minha opinião aqui que não deveria fazer lá por conta do riacho. Não vou negar isso a você hora nenhuma. Agora, muito pior hoje é fazer uma passagem molhada acolá, tampando o rio, com uns tubozinhos de, não sei nem o diâmetro, mas deve ser de 1000 ou menos. Aí sim vai prejudicar a UBS que já está construída e prejudicar a casa de Zé Nogueira ali. Que na época Zé Nogueira fez aqui um movimento, alguma coisa, mas não se estava tampando o rio estava ficando livre. Agora hoje, com essa passagem molhada, sim, aí vai piorar muito para a casa de Zé Nogueira. A minha pergunta era somente se o senhor era a favor ou contra, porque hoje o senhor vem aqui na casa comparar um rachão numa parede do cemitério e com um rachão no OBS. Parece até que muita gente queria que os funcionários continuassem dentro daquela UBS para chegar ao ponto de cair em cima deles. Porque aí ia ser uma situação catastrófica, né? Ia pesar muito em cima do gestor atual, porque deveria ter tomado a providência e deveria ter, no mínimo, mandado uma equipe de engenheiro para ver se realmente tinha condições ou não. Isso eu não sei por que preocupa tanto. Se a gente for mal comparar um rachão numa parede do cemitério com um rachão no OBS, eu acho que não tem nem como você tentar comparar uma coisa dessa. Porque se uma parede de um cemitério cair, qual o problema que vai ter? A não ser que tenha uma pessoa por perto lá na hora. Matar defunto não mata, né, Simão? Então, como é que você pode imaginar, tentar fazer essa comparação? Não existe. No meu entendimento, não existe essa comparação. Na época, eu me recordo que eu, o senhor
E a maioria dos vereadores, inclusive os vereadores da situação naquela época, também eram contra, não a UBS, mas contra a localização. Falamos durante várias vezes para ver se mudava, demos aqui outras alternativas, outros locais para que fosse construído. Inclusive, onde hoje, vereador Manuel, vai ser construída a Academia da Saúde. Naquela época, a gente apresentou como sugestão para ser construída a UBS lá. Teria sido uma boa alternativa. Mas, infelizmente, não foi feito dessa forma, porque não era uma gestão que normalmente escutava as pessoas. Mas cada um tem um jeito de governar, né? Cada um tem o seu jeito. Concordo que o calçamento, o saneamento deve ser feito, mas praça também deve ser feita. E nem sempre, o senhor sabe disso também, que nem sempre o dinheiro, o recurso que vem destinado para a praça é um dinheiro que pode ser utilizado em calçamento. Então, tem que buscar a cada momento recursos para que se consiga fazer tudo que a população merece. A gente sabe que nem sempre vai conseguir, mas tem que buscar recursos, bater em todas as portas. Eu tenho certeza que ele tem feito isso, porque a fama que ele tem de pidão, eu não conheço ninguém com uma fama de tão pidão feito ele tem aqui no nosso estado todinho. Então, eu peço que ele continue lutando, lute pela praça, lute pelo calçamento, lute pelo saneamento, lute por tudo que tem até obrigação de fazer pelo nosso município. Se ele tem essa disposição, com certeza vai ter condição de fazer alguma coisa de melhor, igual o que o nosso povo merece. Muito obrigado. O vereador Francisco de Sales Galindo Filho pede mais um tempo de palavra. Com a palavra, vereador. Eu não estou comparando parede de cemitério com a da UBS, não. Eu estou mostrando que a parede do cemitério, que não tem peso nenhum, que não é uma parede simples, foi feita, mal feita, com material ruim, sem engenharia, que quebrar desse jeito é porque foi uma obra mal construída, mal planejada. Mas não estou comparando, não. Agora, que a UBS, segundo os engenheiros, tem conserto? Tem. Agora, como é uma obra da gestão passada, aí querem impugnar a obra como impugnaram a obra de Irajaí. É só isso e mais nada. Muito obrigado. Como o nosso tempo está pouco, eu vou passar a palavra para a plenária. Eu vou pedir mais 30 minutos aos colegas vereadores para aprovação. Então, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Então, aprovado por mais 30 minutos. Mais algum vereador quer fazer uso? Vereador Simão, com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Eu queria só perguntar ao pessoal aí que ali foi... A abertura do serviço ali foi para fazer uma ponte. E transformou-se numa bueira, foi. Aí fica difícil. Foi a abertura para construir uma ponte e fazer uma bueira com 176 mil. Ele tem que fazer uma licitação mais bem feita. Com 176 mil para fazer uma bueira. Então o gestor tem que fazer uma licitação, publicar mais, para ver mais firmas, para concluir uma obra dessa, porque o dinheiro público não é achado no lixo, não. Mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado. Quanto à parede do cemitério, tudo bem. O pessoal que mora lá não reclama, não. Eles não reclamam nada. Vive lá quietinho, caladinho. Mas sempre tem enterro, né? Quando tem enterro, vai muita gente. De repente, pode acontecer o acidente, não sei. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Alves Torres. Eu só queria esclarecer que o vereador fez uma insinuação que a obra custa tanto e foi construída uma bueira. Eu queria dizer ao vereador que a obra não foi iniciada ainda, vereador. A obra foi listada, a obra ia ser iniciada.
Só que começou a chover bastante, e aí aquilo ali, aquela bueira, como o senhor disse, ali foi somente para facilitar o acesso das pessoas agora, por enquanto. Ali não é a obra ainda não foi iniciada. Ali, se tiver, como está no projeto, é ponto, vai ser calçamento, vai ser tudo, mas a obra ainda não foi iniciada, pode ter certeza disso. A obra vai ser iniciada ali. Ali foi feito um paliativo para o povo passar, para facilitar o acesso das pessoas ao bairro do Campo, somente isso. Não iniciou ainda. Mais uma vez, desculpa. Pois não, vereador. Porque eu fui citado. Então, eu retiro minhas palavras, mas na realidade foi para construir uma ponte. Aí fizeram um aterro, com certeza, a água represar e derrubar o prédio. Eu acho que foi para isso. Mesmo tempo, porque 4 anos ele não fez nada. Aí agora, quando viu um ano de inverno, fez o aterro e a coisa que é para derrubar. Porque, segundo disseram, um rio feito, todo mundo disse que é uma grande imensa de água, quando o ano é bom. Aí botar uns tubos desse tamanho para passar uma enchente, é lamentável. É para derrubar o prédio mesmo que foi feito na outra gestão. Muito obrigado e um bom dia a todos. Como todos os vereadores já fizeram uso da palavra, eu vou passar a palavra para a plenária. Quem quiser fazer uso, se inscreva. Seu João Amaral com a palavra, e Pedro de Neguinha, Pedro Leite. Seu João, dirija à tribuna, seu João. Eu quero dar um bom dia a todos vocês e agradecer novamente pela oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores. Eu vim mais uma vez a essa tribuna como representante da Associação dos Deficientes e como idoso. A gente sabe a luta do senhor presidente na época para que o Cicobre viesse para Iguaracy. E agora a gente vê com o desprezo que nós, os deficientes e os idosos, foi tratado pela parte do gestor atual. Porque mesmo que a negociata que ele fez com o Cicobre não cumpriu, tivesse respeito com o idoso, respeito com os deficientes, tinha chamado nós, idosos, todos vocês, todas as famílias que recebem um recurso dos deficientes, vamos se unir ao poder público para fortalecer o banco, para que ele não vá embora daqui. Não foi feito nada, nem sequer antecipar a gente um aviso. Na segunda-feira, minha esposa foi receber, o banco estava com aviso que já tinha sumido. Muita gente daqui da região, Lagoa Nova, Pé de Serra, que esse pessoal, todo ele já estava no Cicobre, foram realmente difíceis para eles. Esse pessoal vem da zona rural, tem um horário de voltar, e naquele dia não tinha como receber. Para ir para Afogados da Engazeira vai dificultar demais a situação desse pessoal, vai prejudicar o comércio de Iguaracy, porque quem está em Afogados de Engazeira com dinheiro no bolso, muitas vezes compra lá, até porque tem um preço diferente, e a gente, quando está com dinheiro no bolso, vê a tentação de comprar as coisas e compra lá mesmo. Então não foi visto isso. Isso eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, e o público que estão escutando a gente lá fora, 1000 e poucas pessoas, vejam que a preocupação com a população é muito pouca. O senhor secretário teve do rádio, falou quase 10 minutos. Eu peço a que me faça uma vergonha se em algum minuto ele falou na população. Se ele falou no aposentado, se ele falou no deficiente, se ele falou em alguém aqui. Ele falou só no funcionário.
porque não dava para atender o funcionário, porque o funcionário não estava satisfeito, porque o recurso é do funcionário e não podia pagar o funcionário, e faltava dinheiro para o funcionário. E nós não somos funcionários, mas somos gente. E nós, aposentados, nós do Bolsa Família, nós do deficiente, é quem mantém o comércio de Guaraci. O recurso que entra em nome da gente é mais que o FPM do município. E nós somos tratados como um entulho, como quem não tem valor. Isso revolta. Me desculpe, Deus ser sincero. Eu sou muito sincero. Então, eu queria falar sobre isso, senhor presidente. E já deixei o recado. Eu peço para a população de Guaraci, vamos se unir mais, nós somos pobres. Se nós somos pobres, tratados como qualquer coisa, nós somos a maioria. A maioria da população do nosso Brasil, pobre é 80%, em qualquer canto nós somos 80%. Nós temos 17% de deficiente em todo o município, em todo o país. 46% da população do Brasil, são 460 mil pessoas, 46% da população são idosos. Nós somos a maioria. E por que a gente não se une? Para que a gente seja mais forte, para que a gente exija o respeito com a gente. É isso que eu quero dizer, e é isso que eu vou fazer, e nunca vou deixar de fazer isso, porque eu faço parte disso. Eu tenho, já disse aqui uma vez, vou repetir, eu tenho uma pessoa com problema de saúde em casa. Eu sei como é difícil. Eu tenho um deficiente em casa. Eu sei como é difícil. Eu sou idoso. Eu sei como nós somos desprezados. Então eu peço a essa população, vamos se unir, mostrar que nós somos mais e vamos ficar fortes. Então, esse é sobre esse assunto, senhor presidente. Eu vou ser mais rápido no outro. Eu quero falar aqui sobre um assunto que eu sempre falei no outro mandato, que o Fábio falou tanto no mandato anterior, aí eu tenho que mostrar alguma coisa no mandato anterior. Eu quero falar aqui do nobre vereador, senhor Manuel Olímpio. Aqui tem um documento, dia 9 de junho de 2016, quando o vereador Manuel Olímpio falava sobre o céu. Ele mostrava a gestão, o apoio, esse céu que tem em Afogados da Engazeira, não é só deles, mas de todos os municípios que tem que cobrar. São os prefeitos, nós vereadores, afirmou Manuel. Sugeriu a realização de mais reuniões a nível municipal, regional, com o objetivo de buscar uma solução breve para o problema. É justo incluir todos os secretários, prefeitos e vereadores dessa região para que a gente cobre do céu de Afogados da Engazeira, que os municípios também paguem de maneira justa pelo atendimento que vamos ter. É isso, Manuel já pedia naquele tempo, já entendia que tinha que ter despesa do município, e a gente pediu a parceria, e até hoje não temos resposta. Essas coisas que a gente fica preocupado. Quando você está de um poder, é de um jeito, quando não está, é do outro. Eu lhe agradeço, Manuel, por esses documentos que eu tenho todo gravado. Tenho aqui, até com a foto do ex-prefeito, quando ele também estava, que eu não vou dizer as palavras dele agora, mas se precisar, eu digo. Aí está aqui o requerimento. Temos esse requerimento, que é importante, que foi um ofício do dia 6 de março de 2017, que foi enviado
ao senhor prefeito para criar o Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência. 2017. Agora foi aprovado, graças a Deus, eu agradeci na reunião passada. E peço aos senhores vereadores que dêem uma olhadinha como vai ser formado esse conselho. Porque estão 14 pessoas do lado do governo e 14 pessoas não governamentais. Não vou dizer que é da associação. Ele pode até não querer colocar nenhum na associação. Mas tem que ser pessoas que representem os deficientes auditivos, deficiente visual, deficiente mental, deficiente físico. São 14 pessoas para ter esse conselho realmente de direito e oficializado e justo. Porque se não fizerem assim, eu vou denunciar. Eu vou logo avisando que eu sou desse jeito e já tentei mudar e não consigo. E agora eu queria pedir ao vereador Tenente, meu amigo, meu vizinho, ele fez um requerimento, eu estava presente, eu acho que, se eu não esqueço, sobre os quebra-molas e a melhoria naquela passagem do esgoto na rua João Alves Pessoa. O que Francisco estava falando sobre as praças é justo. Você paga 15, 20 reais para lavar um carrinho, passa lá, chega em casa, suja o carro e suja a garagem onde você botou. Isso é dentro da cidade. Na rua João Alves Pessoa, pode passar, eu terei foto agora. Os quebra-mola foram feitos, o senhor vereador sabe disso. Nunca foram pintados. Tempo de provocar um acidente com um motoqueiro que passa ali, quando vê, está em cima. Então, essas pequenas coisas que eu acho que tem que ser feito. Eu não sou contra a praça, eu não sou contra a nenhum tipo de construção. Mas tem coisas que só se vê quando está perto das eleições. O nosso terreno, está aqui Pedro, está esse rapaz aqui que tanto lutou, tanto movimento na frente dessa Câmara, tanto vereador que hoje está aqui defendendo o prefeito que defendia os terrenos. Isso é uma coisa que não dá para entender. Tem vereador aqui que defende mais o prefeito do que a população e vai pedir voto ao povo. Escute as reuniões, minha gente, e depois decida quem você vai votar. Então eu quero agradecer ao presidente e peço, Manuel, que nem lhe pedi antes, e você sempre deu uma força, a verdade é essa. Continuamos cobrando o CEL, o Centro de Especialidade Odontológica. É uma vergonha o pessoal que a gente tem dentro do município, que falta dente. Jovens, um jovem com 17 anos, quebrar um dente, ele vai pagar R$2.000 para implantar e ele não tem. Isso deixa essa criança triste. E a família com angústia, porque não pode ajudar o filho. E nosso representante não liga para isso. Isso realmente me deixa revoltado. Vou cobrar enquanto puder. O CEL, o Centro de Reabilitação, os terrenos. Peço a todos aqueles 144 famílias, pessoal das associações, vamos se unir. Nós não vamos brigar, não vamos esculhambar, não vamos chamar, vamos se unir, vamos para frente da prefeitura. Vamos mostrar que nós somos gente, somos fortes e independentes. É isso que nós vamos ter que fazer, e se Deus quiser, nós vamos conseguir. Muito obrigado, meu. Senhor João, o CEL é muito importante. A gente sempre tivemos essa luta. Por sinal, agora foi criado o conselho, né, Fábio, para que a gente possa lutar. Só que a gente encontramos na gestão anterior, acredito que essa não é diferente, com a contribuição que os prefeitos tinham, e lá o CEL parecia só ser de afogado de engazeira. Eu acredito que quando isso chegar a um consenso, que o CEL não é só de afogado da engazeira, é de todos, todos têm sua participação, todos têm seus direitos, a coisa vai funcionar bem, é isso que a gente quer, é isso que a gente vamos cobrar. Quero dizer ao senhor também, senhor João, na última reunião que o senhor fez uso da sua fala, o senhor cobrou aqui cuidadores nas escolas do Estado.
E isso eu já tomei uma providência diante da direção da Rosete. Fui lá, fiz uma visita, peguei documentação, dados e fui levar em Recife. Entreguei na mão do deputado Diogo Moraes para que ele interceda junto à Secretaria de Educação, cuidadores nas escolas do Estado. Inclusive, a nossa Rosete precisa de 10 cuidadores. Isso posso até não conseguir, mas estou tentando. É o meu dever, é a minha obrigação, aquilo que é identificado, de chegar a essa casa, a gente botar em andamento. É isso que a gente estamos fazendo. E agora passar a palavra para Pedro Leite. Só para eu falar aqui sobre o que o senhor falou aí, eu já falei uma vez sobre isso. Se tem certeza que é regional, não podia entrar na justiça para que eles nos atendessem, não. Se tem certeza que o céu é regional, por que não forçar os outros municípios? Sr. João, mas a gente sabe que é regional, foi criado nessa intenção de ser regional, mas quando chegava às cidades para ser atendido, era mais atendido Afogado da Engazeira e os outros sempre ficando de lado. Isso foi com que os prefeitos da época fossem se afastando das suas contribuições. É isso que a gente quer, eles sejam contribuintes, mas que sejam respeitadas as vagas que sejam determinadas para cada município. O CEL foi criado na época regional, não foi só para Afogado de Engazeira. Trabalhei lá numa época e eu via como eram os tratamentos. Afogado tinha um tratamento diferenciado dos outros municípios. Isso afastou os outros prefeitos de ter suas contribuições. Nós cobramos que os prefeitos, a partir de já, comecem a cobrar as suas vagas que têm de direito e seja contribuinte também. O vereador Fábio Alves Torres quer fazer uso da palavra. Só complementando em relação a essa questão do céu. Reconheço toda a necessidade e importância desse centro. Agora, que tinha um problema também que até hoje não foi solucionado, porque eu sempre disse aqui nessa casa que o município de Afogados sempre se junta com outros municípios para conseguir o seu objetivo, e naquela ocasião era o céu. Conseguiu, depois passou a cobrar dos outros municípios, inclusive os menores, feito o nosso, para que o custeio fosse dividido de forma igualitária. Como é que Guaraci, com uma população muito menor do que Afogados, e se estou falando na gestão anterior ainda, não estou falando nem me referindo nem a essa gestão, quando eu me recordo que o ex-prefeito esteve aqui nessa casa e dizendo que ele não tinha condição de pagar por Iguaraci a mesma quantidade que Afogados pagava se a população é diferente. Ele queria pagar proporcionalmente à quantidade de pessoas que existia no município. Naquela ocasião, eu achava que ele está certo, eu até cobrei muito dele, mas eu entendi o depoimento dele e a lógica da questão, entendi e parei de cobrar dele em relação a isso. Entendi que ele estava certo. Da mesma forma que ele estava certo, o de hoje também está. Agora precisa rever os critérios, precisa... A mesma discussão também se deu em relação à questão do SAMU. Iguaraci tem uma extensão territorial maior do que a maioria dos municípios da região. Agora a população é menor. Então, o critério que deve ser adotado, no meu entendimento, deve ser sempre a população. O município recebe recursos em relação à população, não é em relação à extensão territorial. Então, tem que ser ajustado e fazer com que a coisa funcione, mas funcione de forma justa. E, no meu entendimento, esse é o melhor critério. O vereador Fábio, eu lhe convido para você me assumir a primeira secretaria, enquanto eu me retiro aqui um pouco. Estava inscrito Pedro Leite, né? Com a palavra Pedro Leite. Na minha fica sem falar mesmo, né? Eu falo. Pedi primeiro, mas não. Alô. Bom dia, senhores vereadores, funcionários da casa, público aqui presente. Hoje eu vim mais aqui para desabafar um pouco. Eu vim falar sobre esses terrenos que
é tão falado e tão esperado. Para começar, eu não tenho interesse nenhum de defender prefeito, nem vereador, nem político, porque eu não dou favor a político. Está aqui os vereadores que eu já votei neles, e eles estão aí de prova que eu não dou favor. Quando eu vou votar, quando eu vou trabalhar para uma pessoa, eu vou com dignidade. Sei que o cara merece, está lá, e eu vou, apoio, trabalho. Quando eu peço uma coisa para um político, é para o povo, não é para mim não. Então aqui eu quero dizer o seguinte. Primeiro eu quero perguntar o seguinte. A associação de seu João está organizada? Se está, tudo bem. Pega a sua documentação, leve e entrega ao prefeito. Foi isso que ele nos cobrou a semana passada, que a gente levasse toda a documentação da associação da gente, para que a juntasse com a associação da Coab, para poder fazer uma documentação, mandar aqui para a Câmara, os vereadores assinar, ele levar para o promotor, chamar o jurídico da prefeitura, para fazer toda a documentação regularizada. Como eu disse outra vez aqui, não é para ser igualmente as casinhas. Tem pessoas que têm 3 casas lá, mora aqui na rua e as casas alugadas. 30% das casas lá foram vendidas. Aí a gente vem passar isso no nosso bigode e vai fazer do mesmo jeito? Não. Vai se fazer uma documentação junto com o promotor, que as pessoas que tiver direito ao terreno só poderá negociar depois de 5 ou 10 anos. Se eu pegar um terreno lá e for vender a Mané, se eu vender meu terreno a Mané, o que é que vai fazer? Ele vai ser chamado, eu que vendi, Mané que comprou, Mané ou vai perder o dinheiro ou eu vou devolver o dinheiro a ele. E é repassado o terreno para o município. Eu já conversei isso aí com o prefeito, já conversei com o advogado, e vai ser feito dessa forma. Agora, política é o seguinte, cada um tem que fazer a sua política. Agora, que político, não tem político diferente. Todo político é político. O cara não tem que defender um lado e o outro defender o outro, porque não existe política de um lado só. Hoje o cara diz, porque vamos cobrar do prefeito. Vamos cobrar do prefeito. Eu estou aqui para cobrar do prefeito. Agora cobro e quero cobrar a coisa certa. Porque não é de hoje que eu vivo nessa luta. Aí chega, o cara vai e pega um terreno. Aí com 3, 4 meses vai vender o terreno. Aí a minha luta está servindo de quê? De que é que a luta está servindo? Não está servindo de nada. Então, eu mesmo já pedi, junto com a associação da gente, que queira um negócio bem regularizado. Porque esses terrenos a gente quer que seja realmente para quem precisa. Não para ser uma casa de comércio, um loteamento. Se é para ser um loteamento, vai aqui para Charme. Tem outro loteamento aqui no terreno, que é do final de Zezé Arara. E vários loteamentos aí. E muitas casas para vender. Eu estou falando aqui, não tem um salário de prefeitura, não tem ninguém beneficiado meu, nem prefeitura. Então eu estou falando aqui como cidadão. Meu muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Everaldo, deixa Everaldo fazer uso da palavra, senhor João. Mais uma vez, bom dia. Eu quero aqui concordar com as palavras do amigo Pedro Leite, porque sabemos que essa é a realidade, onde existem algumas associações, se você for ver os nomes,
são nome de pessoas que têm casa até de aluguel, não é nem só de morar, como casa de aluguel. Então eu acho que tem que ser feito um trabalho bem feito, ser feito um levantamento bem feito, para que não prejudique quem precisa, para que amanhã esteja alguém fazendo comércio desse chão ou dessas casas, como hoje a gente vê nas casinhas, já foi citado aí por Pedro, e é a realidade. Tem casas hoje fechadas lá e as pessoas morando na rua. Para que ocupar uma casa é minha se não quer ir para essa casa? Então era bom que abrisse espaço para outra pessoa. Já procurei assistência social para a gente ver a forma de resolver isso aí, como a gente podia fazer o repasse para uma pessoa que precisa, e infelizmente a resposta é que quem foi cadastrado lá só por um termo de desistência que pode perder o direito da casa. Então fica quem precisa com a precisão e quem não precisa com a casa fechada. Então isso, se não tiver muito cuidado, vai acontecer também com os terrenos. Então eu acho que o raciocínio de Pedro está certo. Aqui eu já botei requerimento aqui pedindo para que fosse doado parte de terra para a Associação das Pessoas com Deficiência. Tem requerimento meu aprovado aqui nessa casa. Botei pedindo para as pessoas idosas, para o lado do idoso, também tem requerimento meu aprovado aqui nessa casa. Então, daí para frente, eu acho que quando parte para o particular tem que ser feito um trabalho bem feito para que ninguém se prejudique. Referente ao que o senhor João Amaral falou, senhor João, tem o requerimento sim daquela rua pedindo para o complemento do calçamento, até se preciso uma passagem molhada, como tem uma passarela, como tem nas outras ruas, para que acabasse aquela lama ali daquela rua. Ainda não fui atendido, tem cobrado esperança de ser atendido. Fiz o pedido dos calçamentos, dos quebra-mola. Fui atendido, mas em seguida pedi para que fosse pintado aqueles quebra-mola, fosse identificado os quebra-mola, ou com placa e com tinta no quebra-mola. O secretário não me atendeu, fica da parte dele, minha parte eu tenho certeza que fiz. Então, tenho feito minha parte, dentro do que está no meu alcance, eu tenho feito. Tenho certeza que eu tenho feito. O senhor João falou aqui em vereador que defende mais prefeito do que a população. Eu vou subir com certeza no palanque, se Deus quiser que eu seja candidato. Não sei se ainda vou ser candidato de novo, mas se for candidato, vou subir com certeza de uma missão cumprida, que vim para aqui, para essa Câmara, defender o povo. Isso aí eu tenho certeza que até hoje defendi o povo. Gosto muito do prefeito, me dou com ele, não tenho problema com ele. Agora, na hora que está errado, tenho que falar, tenho que corrigir. E graças a Deus ele tem atendido e tem compreendido, porque em momento nenhum ele fez diferença comigo. Tem pessoas do grupo, pessoas que eu posso tratar até como chaleira, que não falam comigo, tem raiva de mim porque eu cobro a coisa certa. Então, se tem raiva de mim, isso aí não cabe a mim dizer quem é ele. Eu acho que cabe à população, a maioria, eu dizer para que eu vim. Porque se eu só criticasse aqui a gestão anterior, como hoje eu sou situação, eu criticasse a gestão anterior, e dissesse que essa aqui era a mais perfeita, eu acho que eu não estava defendendo o povo. Então eu tenho certeza que tenho feito minha parte. Como também referente ao banco, quando foi fechado o Banco do Brasil, aqui em Guaraci, nós tivemos em Recife, relatei esse fato à Lúcia ali na frente da igreja. Nós tivemos em Recife procurando uma melhoria, procurando tentar reabrir o banco. Não tivemos êxito. Lúcia me disse: Tenente, o banco do Cicobi está fechando, vai ficar por isso mesmo, vocês não vão fazer nada. Eu, correntista, não estava sabendo de nada naquele momento. Naquele momento, Lúcia, eu não sabia que tinha nem previsão de fechar o banco, porque não fomos comunicados como nada. O vereador Manuel aqui foi um dos primeiros a lutar por esse banco aqui em Guaraci, uma pessoa que tem um diálogo direto com a gerente, Isilda. Ele também não estava sabendo que esse banco ia fechar. Então faltou, eu vi, escuto quando o senhor João fala, assim, falta de respeito da gestão. Pode até ter tido, senhor João Amaral. Agora eu acho que maior parte de falta de respeito teve do banco do Cicobi. Isso aqui eu digo abertamente, sem medo de errar e sem medo de ser cobrado por isso. Porque eles não tiveram respeito nenhum por a sociedade, por a população, por vocês idosos, como o senhor fala. Ele não teve respeito, que ninguém nunca comunicou a vocês. O município fez umas 5 cobranças, 3 simples cobranças, que para mim não são cobranças difíceis. Uma seria um caixa eletrônico a mais, que eu acho que estava beneficiando a cidade, para que pudesse passar a folha, para que pudesse ter uma garantia do banco no município. A segunda, pagar em dias, na hora que o dinheiro cair na conta deles, eles pagar o funcionário. Também acharam difícil. Então, se essas cobranças, pequena cobrança, é difícil. Sim, e a terceira cobrança, a mais importante, que eu acho que sim, o gestor, nós aqui, nós tínhamos interesse por o banco. Seria ele assinar um termo de responsabilidade para que esse banco permanecesse em Guaraci por 2 anos.
O banco achou difícil. Como o senhor falou, o aposentado, o pensionista, representa um número maior do que a folha do município, que é de 1 milhão. Então, se esse pessoal não estava representando ainda para o banco, eles achavam que não estava representando nada para o banco, essa folha ia representar? Não ia. Certo? Tivesse passado, eles iam ficar sem argumento. O argumento deles hoje é isso, mas eu acho que o argumento deles principal seria a responsabilidade que eles não tiveram com a população de Iguaracy. Faltou a responsabilidade deles. Se o município tivesse passado a folha, teriam fechado da mesma forma, que eles não tiveram a responsabilidade. Não deram resposta nenhuma, nem ao gestor, nem a nós vereadores, que nós cobramos muito, nós demos força, nós fomos para São José do Egito, em reunião com eles, cobrar, pedir para esse banco vir para Iguaracy. Não tiveram respeito nenhum por nós, para dizer, o banco está fechando. Na segunda-feira, o banco estava fechado, e eu ainda não sabia que o banco estava fechado. Então, eu acho que a maior falta de respeito foi do Banco Sicoob. Isso aí eu digo sem medo de errar. Mas, por hoje é só isso, e meu muito obrigado. Se eu errei em alguma parte do meu pronunciamento, eu peço desculpa aos demais. Muito obrigado. Mais alguém da plenária quer fazer uso da palavra? O senhor João quer fazer uso ainda, senhor João? O documento que Pedro falou, se tivesse em dias, a Associação dos Deficientes, ela realmente é em dias, e é a única associação dentro do município de Iguaracy que tem a lei de utilidade pública, aprovada por vocês, vereadores. Vocês sabem disso. Essa lei é a mais importante, porque é uma declaração. A lei federal, a lei estadual, dá direito que a gente funde a associação. Mas vocês, com a lei de utilidade pública, declararam que existe a associação. É diferente. Nós hoje, com essa lei, a gente pode receber recurso do exterior. Nós recebemos agora, essa semana, R$30 mil do procurador do trabalho. Não foi de deputado, não foi de prefeito, foi do procurador do trabalho. Por quê? Porque quando solicitamos a necessidade de 2 máquinas para fabricar fralda para as pessoas com deficiência do nosso município e para vender, se fosse possível, com um preço diferente para outra entidade, eles veio, visitou, achou e teve certeza que é importante, viu a documentação e liberou. Quinta-feira, a Lúcia foi para o banco, que é a presidente, e comprou 2 máquinas por R$15 mil. Estamos comprando a matéria-prima, que cada vez vale R$9 mil. Tem 2.700, que é a despesa que ela vem de Guarulhos, São Paulo, para a Associação dos Deficientes de Iguaracy. Então, Pedro, se nós estamos aceitos pelo procurador do trabalho, que recebeu essa notícia da associação em Brasília, nos visitou e liberou o recurso, com certeza a gente não pode discutir e dizer que não estamos em dias. E sobre o banco, meu amigo, meu vizinho, tenho muita consideração a ele, que ele sempre nos visitou na associação, mas que há falta de respeito foi realmente do poder público municipal. Eu tenho a foto dele no dia que estava inaugurando. No dia que estava inaugurando, ele botou a foto. Mas no dia que soube que ia fechar, não botou a cara, nem sequer um aviso para esse povo. Então era isso que eu queria dizer. E nós, dos terrenos, Pedro, se você falou muito bem, tem pessoas que não há necessidade. Eu faço parte do Conselho de Assistência Social do município de Iguaracy. Eu solicitei da assistência social, que eu sei que isso vai ao poder público, a assistência social, fazer uma avaliação de quem realmente necessita. E o poder legislativo. Isso não é errado não, fazer isso. Veja quem merece, veja quem não merece, veja o que pode fazer, mas libere aqueles que têm documento provando que é deles, que é a Associação dos Deficientes, é o lado do idoso, que está aí, a gente esperando o tratado, que eu disse, sem ter uma resposta. A gente foi, Manuel, lá no cartório eleitoral, porque toda vez que eu chegava aqui, dizia que o documento estava lá. E o rapaz do cartório disse que faz mais de ano que eu entreguei esse documento. Então, para que mentir para um jeito tão humilde que nem é a gente, tão pobre, tão sofrido?
faça isso não. Deus lhe deu a oportunidade de estar no poder, de ser prefeito. Lembre disso. Isso passa. Mais tarde não é prefeito, não é vereador, é um motorista igual que era antigamente. Pense nisso e não despreze a gente. Muito obrigado. Seu João, eu sei que o senhor é conhecedor de todos os fatos, como a gente lutou em prol dessas doação das terras para Iguaraci. A Associação das Pessoas Deficientes, as pessoas idosas, a Associação de Mandacaru e Coab e a Associação dos Vaqueiros de Iguaraci. Em 2013, eu levei isso aí para as mãos do governador, fui lá várias vezes junto com Gonzaga, com Ângelo, deputado na época. É imensa as viagens que eu dei a Recife em prol dessas doações de terra. Então, as terras de Iguaraci, do Estado, que foi doada para o município de Iguaraci, ela tem uma história muito continente e verdadeira, que foi atrás das associações que ela conseguiram essas doações de terra. Teve uma ampliação maior, a gente reconhece que nós, na época, brigava por 8 hectares de terra. E quando Zéinha, prefeito, lutou que o governo ampliasse mais, que ele tinha mais necessidade de terra e foi para 21 hectares. Mas essa questão de saber quem foi o autor, de quem eram os direitos, de quem lutou tanto por essas terras, não tem quem tire esse reconhecimento, que é das pessoas deficientes, que é dos idosos, é da Associação dos Vaqueiros e é da Associação de Mandacaru e Coab. Isso aí é fato. De pessoas que se agregaram a essa situação de associação que poderia ter direito, isso é um fato a ser avaliado pela assistência social e pela gestão. E o Ministério Público, que sempre foi parceiro, quando nós levamos o pessoal para visitar a Coab e mostrar que era melhor do que fazer a invasão lá, o Ministério Público apoiava e pedia aos invasores da época que fizesse sua associação e se agregasse, que era o lugar melhor que tinha para se lutar e receber aquelas terras. Tudo isso eu tenho toda a documentação de 2015, quando o governo do Estado disse que estava liberada as terras, era questão só de organização. Isso aí é fato e ninguém tira esses direitos da gente. O que nós temos que fazer hoje é, junto da gestão, junto da Secretaria de Assistência Social, ver realmente quem tem suas necessidades e não tem essa necessidade de receber um terreno para vender amanhã, como citaram alguns exemplos aí das casinhas populares. Mas, com certeza, estarei junto dessa luta, porque não é a luta só minha, é a luta de todos nós. Vamos estar juntos, e o que for melhor para o povo, nós vamos apoiar e vamos aprovar, e vamos cobrar de quem pode fazer essa liberação. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, como ninguém mais quer fazer uso da palavra, vou declarar encerrada a sessão do dia 17/3 de 2019, ficando a próxima para o dia 24/3 de 2019. 2019 não, 2020. Votei um ano aí, ó. Desculpem.